Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabriela e eu estou aqui com a professora Márcia Marques e eu vou estar entrevistando ela. Então, pode se apresentar? Boa noite, meu nome é Márcia Marques, eu sou formada em Pedagogia, tenho uma pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, uma pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Hospitalar. Trabalhei na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste durante 5 anos como monitora de creche e também na Escola Politec durante 3 anos como auxiliar de professora. Hoje em dia eu trabalho, atualmente, eu trabalho na escola Francisco Correia de Piracicaba, no ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano. Como você descobriu que você queria cursar pedagogia? Por que você escolheu a pedagogia? Eu, desde pequenininha, queria ser professora, E tinha, essa vontade. Aí, uma vez, eu conversando com uma amiga minha, ela comentou sobre o curso, que eu podia estar trabalhando com os pequenos, e até o 5º ano eu gostei da ideia e resolvi fazer a faculdade. E como foi o início da sua experiência? Você gostou logo de cara? Ou você levou um tempo para se adaptar? Foi difícil? Como que foi? Após minha formação, eu trabalhei como professora substituindo, numa escola do estado. Foi um momento difícil, por conta que durante, esse trabalho, era assim, o professor faltava, as crianças iam ficar de janela, Então, ninguém queria, estudar, nesse período. Eles queriam ficar de janela, que aí eles faziam aquela baguncinha, que é normal até na nossa época, de estudo. Mas foi uma experiência muito boa, tive vários professores, revi vários professores que foram meus professores no ensino médio, porque eu dei aula na escola que eu estudei. Então, foi uma experiência muito boa. Depois, eu fui para a creche, E amei trabalhar com os pequenos, porém, era como monitora e não professora. Minha experiência como professora mesmo, que eu passei no concurso e é onde eu estou hoje, na escola Francisco Correia, eu peguei uma sala de 5º ano logo de cara, Uma sala difícil, com alunos com muita dificuldade, com alunos com problemas, como eu posso dizer assim, de comportamento, e também uma sala que já tinham passado 3 professores. E eu era a 4ª professora dessa turma. Então, eles ficaram muito, assim... Isso, imagino, não queriam me aceitar de jeito nenhum. E falaram que eu ia abandonar eles também. Mas, enfim, aquele ano passou. Eles viram que realmente eu cheguei para ficar. Pegaram confiança em mim. E no final de tudo, aquela criança, que eu lembro o nome dela até hoje, que é uma menina chamada Cassiane, melhorou de 30%, posso dizer 90%. Então foi uma experiência boa. Eles gostaram, no final de tudo deu certo. Sim, deu tudo certo. Que bom. Qual é a melhor maneira de criar um relacionamento com os pais dos alunos? Com os pais dos alunos? Durante as reuniões, a gente procura sempre ser cativante, mostrar o nosso trabalho, a importância da união entre a escola e a família. Isso é muito importante. Lá a gente costuma fazer festas, eventos, para estar socializando com as famílias e nas reuniões de pais mesmo. Agora, durante a pandemia, através do grupo de WhatsApp, fazendo a busca ativa, que é a ligação, entrar em contato com aquele aluno que não está presente, não está levando as atividades. Enfim, buscamos vários recursos, para que haja mesmo essa união entre a escola e a família. É muito importante os pais estarem ligados também, à vida do aluno na Sim, escola. muito importante. Isso faz toda a diferença.
Como lidar com o comportamento das crianças, os conflitos, as birras, essa resistência que às vezes acontece, a desatenção deles, né? É bem comum em uma sala de aula. Como que você lida com isso? Eu pretendo, assim, sempre, por exemplo, no caso de um choro, de uma birra, eu tento conversar com a criança, explicar para ela que a escola é muito legal, que tem a parte do brincar, tem a parte que a gente aprende brincando, entendeu? Levar esse aconchego para que eles se sintam seguros dentro do ambiente escolar, né? Sempre tá fazendo essa transição que a gente fala, né? De acolhimento. E isso é muito importante, faz toda a diferença, até mesmo para o aprendizado da criança. E no Usar caso essas estratégias, né? No caso de conflitos entre os próprios alunos, Entre brigas, brigas, por a exemplo. gente procura sempre fazer uns combinados no início do ano. O contrato social que fala, né? Isso. Já fiz também, já Sim. vi professores que fazem. Seria, lá a gente fala o combinado da turma, aonde é colocado várias regrinhas que eles mesmos falam, o que pode e o que não pode fazer. Como ajudar os alunos com dificuldade de socialização? Aquele aluno mais quietinho, que fica mais na dele, tímido, que não faz tanta amizade. Como que você impulsiona ele a socializar com outras crianças? No momento da sala de aula, a gente sempre leva o aluno a expor as suas ideias, a colocarem, assim, no momento de uma leitura, perguntar para ele, chamar ele para estar respondendo algumas perguntas, né? Para que ele comece a se soltar e não ter mais vergonha. Eu tive um aluno que ele chamava Carlos, ele sabia ler, que foi no segundo ano, ele sabia ler, porém, na hora da leitura, ele ficava com vergonha. E ali ele travava. Só que aí, a gente foi incentivando ele a ter esse momento de desenvoltura, assim, na hora de ir lá na frente. Porque a gente fazia uma atividade que chamava Fluência Leitora, né? Que é do livro Ler e Escrever. E eles tinham que fazer a leitura e socializar com os amigos a leitura. E esse momento, quando eu chamava para ele ler lá na frente, ele ficava acanhado e travava. Aí a gente começou, isso mesmo, Carlos, vai que tá legal. Incentivando. Isso, sempre incentivando a eles estarem melhorando esse lado. Eu acredito que quando as crianças são amigas entre si, elas passam a ter muito mais autoconfiança de, por exemplo, apresentar um trabalho. Então, eu acredito que as brincadeiras, os jogos, os trabalhos em grupos também ajudem bastante, Bastante, né? Bastante. É que agora, como eu falei, né, nesse momento que a gente está vivendo, infelizmente, essa socialização de grupo, enfim, não está... Diminuiu muito, muito, né? Não está acontecendo, na verdade. Porque não pode, né? Então, a pandemia, ela dificultou muito a socialização e a participação dos alunos na aula, certo? Sim, bastante. Muito, né? E como você faz para melhorar a aula dos alunos no meio da pandemia? Então, fazendo a busca ativa, nós estamos enviando via WhatsApp jogos digitais, onde eles aprendem brincando. Isso está sendo muito válido, né? Aquelas crianças que realmente fazem as atividades, né? Porque tem aqueles que estão em casa e que infelizmente a família não está dando esse apoio, né? Eles até chegam no dia da aula presencial e falam, minha mãe não ajudou, o meu pai não ajudou, e isso é muito triste para um professor ouvir, né? Porque a gente vê que a criança, ela não fez porque ela não quis, ela não socializou no grupo porque ela não quis, foi porque os pais não deram essa oportunidade para elas, né? Então, está sendo difícil, porém a gente faz sempre a busca ativa, né? Que é aquilo que eu já falei no início, que é a ligação para os pais, sempre tá entrando em contato, né? Toda quinta e sexta nós temos uma hora para estar fazendo essa busca ativa e entrando em contato com esses pais e esses alunos que estão distantes. A didática em sala de aula já é muito importante. Agora, na pandemia, é essencial, né? Não pode faltar, né? Você
estratégias de brincadeira, jogos, vídeos, para Sim. entreter a criança, né? Qual é o critério utilizado para avaliar a aprovação do aluno? Como vocês decidem se o aluno vai ser retido ou se ele vai ser aprovado no final do ano? É feito um critério de avaliação, né? Durante a pandemia, agora depois eu vou explicar que mudou esse critério, mas antes da pandemia, eu vou falar antes da pandemia primeiro. Antes da pandemia era feito um critério avaliativo, onde as notas iam de 0 a 10, né? Onde a criança tinha várias observações, não só a prova em si, escrita, impressa, né? Porque às vezes o aluno, na hora de fazer a avaliação, ele não conseguiu. Nervoso. Isso, ele ficou nervoso e não conseguiu responder Não é que ali. ele não sabe, é que ele Isso. ficou nervoso, né? Isso. Ansioso às vezes. Sim, e no dia a dia ali, né, durante as aulas mesmo, assim, eles pegam e a gente pergunta, eles respondem oralmente, eles fazem as atividades, vai na lousa, fazemos a correção. Então, tudo isso a gente utiliza para avaliar o aluno, não somente a prova escrita, a prova impressa. Agora, durante a pandemia, esse critério de avaliação sofreram várias mudanças. Por exemplo, tem o critério específico, que é os critérios que a gente avalia o conhecimento da criança dentro das disciplinas ali, das modalidades. Agora, na pandemia, tem os critérios globais. O que é isso? Se a criança é assídua, ou seja, não falta aula, se a criança fez todas as atividades que foram propostas, se a criança está indo na aula semipresencial, porque está tendo uma escala, né, lá em Piracicaba, para os alunos, né, estarem frequentando a escola. Então, as mães que autorizaram por estarmos na fase vermelha e na laranja, 35% só dos alunos podem frequentar a aula. Então, está sendo feita uma escala. E durante essa escala, nós observamos aquelas crianças que estão presentes, aquelas crianças que estão em casa, porém estão participando do grupo, estão realizando todas as atividades. Então, tem todo esse contexto. Também avaliamos o caso da criança não estar fazendo por não ter a internet, o acesso, né, à internet. Então, mudou totalmente o foco avaliativo hoje. Mas está havendo retenções de alunos no meio da pandemia também? Ou não? Infelizmente, com a aprovação continuada, né, que a gente fala, que não tem reprovação, a criança hoje, infelizmente, nas escolas, não nas particulares, mas eu falo públicas e Estado, só reprovam por falta, não pelo conhecimento, igual era antigamente, na minha época de estudo, infelizmente. Então, só vai ser reprovada aquela criança que não atingiu, se eu não me engano, 75% da presença na escola em si. Tanto é que por isso que a gente avisa esses pais que não estão realizando as atividades, porque a atividade feita é presença para o aluno. Quando a atividade não é realizada, a gente coloca falta. Então, aquela criança que ficou como que fala? Com uma quantidade enorme de faltas, por estar na pandemia, eles não estão sendo retidos, porém, no próximo ano, é como se eles estivessem estudando por módulos. Ah, eu reprovei no módulo atrás, que é no caso as faltas, eu vou ter que repor essas faltas no próximo ano, entendeu? E se chegar lá no 5º ano, essas faltas não foram recompensadas, né, através de atividades, trabalhos, ele vai ser retido, entendeu? Então, a gente percebe que a pandemia realmente dificultou muito, né? Sim, Até tudo. tudo, realmente tudo. Em tudo. Né? Em tudo.
Como é desenvolvido o peso de cada atividade avaliativa. Então, o que tem mais peso? Um trabalho, uma prova, a participação do aluno? Como que funciona? É mais a participação do aluno diariamente na sala de aula. Uhum. O peso maior é esse. Porque, por exemplo, se o aluno vai lá para o conselho, né, que a gente fala conselho de classe, quando vai decidir se o aluno vai ficar com nota azul ou a nota que a gente fala antiga vermelha, né, ou seja, que ele não atingiu a nota mínima para estar passando, vamos dizer, né, entre aspas, passando de ano. Ele vai ser avaliado no dia a dia. E essa avaliação diariamente é que vai dar força para falar, não, esse aluno durante ele tirou nota baixa na prova, mas durante a aula ele é assim, assado, entendeu? Uhum. E é esse peso maior, né, que vai pesar, é isso que vai pesar mais na formação da criança em si. Eu acredito que todos os professores, né, devem concordar que a participação tem mais peso que as demais coisas, mas eu acho que trabalho e prova fica mais a critério do pessoal do professor. Tem professor que prefere passar mais trabalho, tem professor que prefere passar a prova, né? Isso, verdade. Isso depende do professor também, né? Sim. Isso já foi. Como trabalhar as dificuldades dos alunos após o resultado da avaliação? É feito um reforço, né? Por exemplo, assim, a criança está com dificuldade na contagem. Aí a gente vai procurar recursos, até mesmo no concreto, né? Eu que trabalho com o primeiro ano, a gente faz aquele reforço após as avaliações. Faz um geralzão daquilo que a turma está com mais dificuldade e nós sempre estamos fazendo esse reforço diariamente, retomando o conteúdo, fazendo essa busca, né, do conhecimento para que até o final do ano seja atingido, né, seja concretizado esse conhecimento da criança. Então é sempre assim, é sempre feito um reforço mesmo, né, dessas dificuldades, né, no geral. Entendi. E agora eu vou pedir para você compartilhar com a gente alguma experiência que foi marcante para você, uma experiência que você vai falar, nossa, isso nunca mais eu vou esquecer pro resto da minha vida. Tem alguma? Tem sim, o aluno João. Ele é um aluno autista, mas muito inteligente. E eu trabalho com ele desde o primeiro ano. Eu dobrava, fui auxiliar da professora, cuidando dele, e depois acabei assumindo a turma, né? E no segundo ano, inverteu, né, a posição, eu fui professora dele, tive um auxiliar muito bacana que ficou acompanhando o João, e foi muito gratificante, porque no terceiro ano eu não fiquei com o João, né? Foi assim, de lá para cá, desde o primeiro, só o terceiro ano que eu não fiquei. Eu fiquei no primeiro, fiquei no segundo, aí no terceiro ano coincidiu de a gente estar no mesmo horário e não deu para me acompanhar ele. Aí quando foi no quarto ano, precisou de um auxiliar para ele, aí deu para colocar eu como auxiliar dele de novo. E quando eu cheguei lá no quarto ano, que eu vi o João lendo, que o João já escrevia textos, foi muito legal, muito emocionante, entendeu? Eu falei assim, foi um trabalho realizado com o João, sendo autista, né? Que eu acho que na minha vida, assim, profissional, eu jamais vou esquecer. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar também com educação inclusiva, então eu sei que realmente é uma área muito emocionante, ver cada evolução do aluno, cada conquista, é realmente muito marcante pra gente. E ele é autista, qual é o nível de autismo que ele tem? É leve. O dele é leve. Entendi. Então foi isso, gente. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.